todos! Hoje trago ao podcast a mensagem do livro a Inês Cardoso, que é fisioterapeuta, osteopata, especialista em kinesiologia e Emotional Freedom Technique, ou EFT, e instrutora de Pilates. Curiosa, interessada e gostando de estudar, considera-se continuadamente aprendiz. A Inês tem a sua clínica Osteopilates em Azeitão desde 2022, onde dá aulas de Pilates e realiza consultas, aplicando os seus conhecimentos. Direcionando-se para a área crânio-mandibular, toca em pontos onde todo o corpo responde, identificando bloqueios e libertando tensões que muitas vezes causam dor e desconforto. Curiosa, interessada, dedicada, gosta de estudar, de compreender e de conhecer as mais variadas vertentes que compõem a vida em várias áreas do conhecimento. Conheci a Inês através de amigos e percebi-lhe competências distintas que se tornariam agora uma mais-valia de partilha para quem possa delas vir a usufruir e que escuta o podcast. Inês, olá! Obrigada. Olá. Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada eu pelo convite. Imaginavas-te desde sempre a trabalhar como fisioterapeuta? Foi a tua primeira opção? Nada. Aliás, eu acabei o secundário e nem sabia o que é que queria. Sabia que queria na área da saúde, sabia o que é que não queria na área da saúde, porque também tenho alguns familiares na área da saúde, e não fazia ideia. Eu fui para a fisioterapia, na verdade, por quase como exclusão de partes. Ok. Não sabia o que é que era, escolhi as outras e acabei por ir. E, na verdade, foi um bocado quase como o destino. Ok, mas tinhas assim uma ideia do que é que se fazia na altura, depois quando escolheste? Nada. Nada, foi mesmo assim. Mas havia alguma coisa que te conectava a esta área de lidar com pessoas ou desta Eu forma? sabia que queria na área da saúde, pronto. Agora, não sabia o que é que realmente um fisioterapeuta fazia. Foi um bocado na. Pronto, olha, vou experimentar. Qualquer coisa perco só um ano, pronto. E acabei por não perder nada. E foi depois, à medida que foste construindo as expectativas, que foste observando, que desafios é que foste tendo ao longo do curso, quando foste contactando com a área? Ora, durante o curso, os maiores desafios nem foi tanto no curso, foi mais já na parte profissional. Mas durante o curso, os maiores desafios realmente foi os estágios clínicos, pronto. Aprender a lidar com pessoas, aprender. Bem, na verdade foi lidar com pessoas mesmo. Tudo o que advém de lidar com pessoas. Não é fácil, é preciso ter paciência e vai-se aprendendo muito, 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 muito. Portanto, foi um desafio que acabaste depois por conseguir também com a prática, com tudo mais, acabaste por conseguir contornar, não é? Ainda vou contornando, ainda vou aprendendo sempre, Porque cada pessoa é um mundo, não é? No fundo, cada pessoa acaba por ter completamente. um mundo. E diz-me uma coisa, também tens formação aqui, porque és um mundo de formações, não é? De conhecimento que não te aquietas, não é? Estás sempre assim com aquela inquietude. Tens formação em osteopatia, em EFT, em kinesiologia. Podes-nos contar um bocadinho como é que começou, o que é que te direcionou para essas áreas? Para a osteopatia, tem tudo um contexto, pronto. Para a osteopatia, encontrei um colega meu que tinha conhecido na faculdade, entretanto encontrei até numa prova de CrossFit, nada a ver, e ele falou-me que estava a tirar osteopatia, explicou-me o que é que era, em que escola é que estava a tirar, porque depois é assim, uma pessoa quer tirar uma formação, mas nunca sabe onde é que há de começar, com quem é que há de fazer. Claro. Fui-me informar, falei com ele, entusiasmo-me, porque eu também sou um bocado assim. Entusiasmo, vou. Na pior das hipóteses, desisto, pronto. E, e acabei por ir para a escola, que realmente é das melhores escolas no mundo de osteopatia, que é a Escola de Osteopatia de Madrid. Fiz o primeiro ano, o segundo ano não achei assim um interesse por aí além, porque na verdade é mais as manipulações do que outra coisa. Então, pronto, acabei os 2 anos e decidi, bem, vou ao terceiro, que aí é que começa a parte visceral, o crânio e tudo mais. E realmente a partir daí é que a coisa começou a ficar interessante. Ok, mas depois, para além da osteopatia, portanto, terá demorado 3 anos, então, o total do curso. 5. 5 anos? Foram 5 anos? Então, depois tu dedicaste sempre à prática no terceiro, no quarto e no quinto, foi isso? Os 2 primeiros são manipulação vertebral, pronto, de qualquer articulação. Uhum. A partir daí é parte craniana, pediatria, visceral,
tudo muito mais complexo, muito mais completo. Começas a aprofundar-te e a especializar-te em algumas áreas, ou seja, garantem durante esses 5 anos que tu sais de lá mesmo a saber todas as áreas, todas as vertentes. Durante 3 anos aprendemos a parte vascular toda, a nervosa toda, cada órgão, cada. Pronto, depois há as especialidades, não é? Como a pediatria, por exemplo, também é um mundo. Mas depois também acrescentaste aqui, mais à frente, suponho, a kinesiologia, não é? Como é que surgiu? Também derivou de lá. Eu acho que quem deu essa formação foi um dos meus professores de osteopatia, que realmente, é assim, cada um trabalha à sua maneira, cada um tem a sua visão. Eu identificava-me mais com esta visão deste professor, que implica uma parte também mais emocional, Ok. algo para além do físico, vamos pôr assim. E Uhum. eu realmente comecei a ver que havia muitas. Ou seja, não senti que os tratamentos estavam completos, aplicando só a osteopatia. E então decidi aprender sobre essa área. E realmente faz uma grande diferença ser como um todo, Ok. em E termos de base de suplementação, a parte emocional, a parte do diagnóstico, porque a verdade é que nós somos energia sim, e a exato. kinesiologia acaba por tratar, ou seja, usamos a energia para diagnosticar com mais especificidade. Sim, para quem não conhece mesmo como é a kinesiologia, em termos de o que vejas que possas explicar só para as pessoas terem a mesma noção, porque não é uma área, a osteopatia ainda acaba por ser um bocadinho mais próxima, as pessoas têm uma noção de manipulação. Agora, a kinesiologia, o que é que as pessoas podem esperar se forem uma consulta tua, para as pessoas terem uma noção do teu trabalho e de como é que aplicas a kinesiologia? Então, basicamente, a kinesiologia mostra-nos onde é que está a disfunção, seja ela a nível de órgãos, seja ela a nível emocional, seja ela a nível hormonal ou mesmo físico, em termos de entorses, algum ligamento, alguma coisa que esteja a perturbar. O nosso corpo responde-nos a tudo aquilo que nós perguntamos, ponto final. Seja eu a mim mesma, seja eu ao meu paciente, o paciente vai responder. E o que é que isto significa? Que através da kinesiologia eu consigo perceber, tocando em vários pontos ou usando o que nós chamamos, que são os ímãs, pronto, que aumenta a resposta do corpo. Ou seja, vamos pôr isto de forma prática que se calhar é mais fácil explicar. Sim. Chegou ao meu consultório com sintomas e o que eu fiz foi coloquei esses ímãs em várias partes do corpo, órgãos, parte emocional, e o corpo dela, com a resposta muscular, a força muscular que eu uso, neste caso acho que até foi a perna, que normalmente é o músculo mais forte, quando eu tocava em partes que tinham uma alteração, o corpo perdia a força. E é assim que eu sei a resposta do que é que está mal e o que é que está bem. Também me sabe dizer qual é que é a prioridade, porque muitas vezes também há várias disfunções que têm que ser tratadas, mas tratando a prioritária pode até resolver as outras. E por isso a kinesiologia é uma ferramenta para direcionar mais o diagnóstico, para ser mais fácil e mais rápido o tratamento. Ou seja, conjugando tu fisioterapia, osteopatia, kinesiologia e EFT, quer dizer, tu acabas por ser um profissional extremamente completa. As pessoas, quando vão até ti, acabam por ter essa percepção de que tu consegues ir a todas as áreas, não descurando nenhuma, porque faz um diagnóstico completo. Que benefícios é que tu vês depois, no fundo, que as pessoas levam? Há vários testemunhos que eu já tive a oportunidade de, que podem observar através do teu, que eu depois posso pôr aqui através do teu Instagram, que tens também lá alguns testemunhos. Mas falando mesmo, o que é que aquelas vezes em que tu viste que houve mesmo assim um efeito estrondoso, que as pessoas saíram de lá e depois tu tiveste assim uma notícia que eu sei que há notícias que há algumas que revolucionaram assim a vida das pessoas depois de uma consulta contigo. Estou à procura que tu. Pronto, em termos físicos, dependendo do corpo, dependendo da idade, dependendo do quão crónico é a disfunção, tenho resultados a mais curto prazo, às vezes só com uma sessão, que é o que me deixa mais feliz. Eu não quero fazer dinheiro com vocês, eu quero é despachá-los e pôr-lhes bons e ensiná-los. E eu principalmente tento ensinar muitas pessoas a resolver quando começam a sentir esses sintomas. Tento explicar qual é que é a origem para as próprias conseguirem resolver em casa sozinhas. Aquilo que eu tenho mais resultados, assim, que me mexe mais e que me deixa mais feliz, realmente é quando eu trato a parte emocional. Quando eu consigo desbloquear ali alguns medos, desbloquear algumas decisões que as pessoas sabem que têm que tomar e não querem tomar. Aconteceu mais do que uma vez as pessoas pegarem no dia assim e despedirem-se.
já me aconteceu um divórcio e pronto, e eu acabo por ficar feliz porque percebo que aquilo era uma decisão que a pessoa precisava de ganhar coragem para tomar. E muitas vezes basta aquele desbloqueio emocional para que a pessoa consiga ultrapassar e dar o passo em frente que tanto precisa para sair daquele mundo, daquela inflamação, daquele cortisol sempre alto. Porque cada vez mais o diálogo multidisciplinar é aquele que nos vai beneficiar, em que todos podemos entrar em diálogo sobre toda a componente holística. Parece que faz às vezes um bocadinho de confusão falar em holístico, mas é olhar para o all in, todas as componentes da pessoa. E isso é muito vantajoso. Eu vejo uma enorme vantagem de estar a trocar o diálogo, de estar a trocar ideias e de realmente podermos complementar todo esse conhecimento que existe, não é? E diz-me uma coisa, e também temos o Pilates, porque, não é? Pilates também faz parte, conta, Também se, faz algum, parte do core. se eu me tiver esquecido de alguma, tu diz, porque é aquelas que eu encontrei, mas se calhar ainda há mais alguma na manga, mas fala-me lá do Não, por Pilates. enquanto não, que eu só tenho 32 anos, isto vai com calma. Então, mas conta-nos do Pilates, como é que começou também essa tua ideia, ou o timing, por aí? O Pilates já quando era só fisioterapeuta, acho que foi bem, no primeiro ou no segundo ano de fisioterapia. Pronto, a pessoa anda sempre a saltar de trabalhos, não é? Tentar arranjar um bocadinho part-time aqui, um part-time ali, pelo menos eu sou assim. E uma das coisas que andavam a pedir muito na altura era Pilates de tapete, Pilates clínico, com fisioterapeutas. Bem, o que é certo é que eu fui tirar um fim de semana, na segunda-feira já tinha trabalho, com uma minha antiga patroa, que é uma grande amiga minha neste momento, que é a Kátia, que também tem um estúdio de Pilates em Setúbal. Trabalhei com ela, depois entretanto fui trabalhar para Lisboa, a coisa separou-se um bocadinho. E por coincidência do universo, uma vez eu estava a entrar numa clínica onde tinha começado a trabalhar e ela era utente nessa clínica e estava a sair. Resultado, no fim, ela acabou por me dar a formação de Pilates de máquinas. Acabámos juntas por, no meu espaço em Azeitão, construir uma parte com Pilates de máquinas. E é isso que eu dou, e tenho muitos utentes que passam da osteopatia para o Pilates clínico para manter, e alguns do Pilates clínico acabam por ter ali o apoio da osteopatia ao lado, quando precisam, vão um e vão ao outro. E é esse o meu objetivo na clínica, é tentar manter tudo muito personalizado, muito pessoal. Por isso é que eu não quero trabalhar com ninguém, nem ter, pronto, pelo menos nesta fase da minha vida, nem ter pessoas a trabalhar para mim, porque não é uma questão de dinheiro. Eu quero ter uma relação com as pessoas, quero que as pessoas sintam à vontade que falem comigo. Por isso é que eu faço tudo por todos. É Tu mesmo assim. gostas, no fundo, tu gostas, que às vezes olho para a tua agenda, que às vezes publicitas assim, eu só tenho uma vaga, publicitas assim alguns certos, não é? Só tens uma vaga não sei quando, mas não sei quando, eu assim, só uma horita ali encaixada, às vezes só tens, já só apanho uma hora ou duas numa semana, ou seja, tu tens uma agenda cheíssima, neste caso. Hoje em dia, estava aqui a pensar, hoje em dia há muitos profissionais que optam porque veem isto numa vertente que é aquela que tu não estás a referir, que é óbvio que todos nós sabemos que a parte económica, claro que nós todos precisamos ter conforto económico, mas a partir do momento em que olhamos para a pessoa e começamos a fazer consultas que nos ocupam uma semana inteira, essa vertente acaba por ser já com menor peso, ou seja, nós vamos ocupar o nosso tempo, vamos prestar uma dedicação enorme. E às vezes há uma tendência hoje em dia de fazer o contrário, inventa-se muita coisa paralela, inventa-se ou cria-se muita coisa paralela para depois poder fazer render esses momentos. O que é que tu apostarias mais? Se dessem agora essa oportunidade, deixa-me agora aqui lembrar desta questão, se dessem a oportunidade de tu diminuires a tua carga de consultas, teres outro tipo de atividades relacionadas que às vezes fazem online, alguns eventos, algumas coisas, o que é que tu preferias? Manter essa carga, reduzi-la, ter mais eventos, ou seja, como é que se pudesse agora reorganizar a tua agenda, tu manterias a mesma linha de pensamento ou modificarias tudo? Olha, boa questão. Eu realmente só me meto em coisas que sei que me vão dar prazer. Ou seja, não considero um trabalho. Eu tive que pôr um travão e perceber, olha, aquela hora é hora para eu treinar. Não vou dispensar o meu treino para atender uma pessoa ou para dar uma aula de pilates. Pronto, estou mesmo a tentar esforçar-me nesse aspecto. Uhum. Coisas, por exemplo, o que é que eu faço? O que é que eu estou agora a fazer? Por exemplo, estou a dar aulas de pilates com angariação de fundos. Neste caso é para uma associação de animais, pronto. Porque é uma coisa que me dá prazer, é ajudar nesse aspecto. Agora, se me disseres para
angariar mais dinheiro, vou começar a dar aulas de pilates ao sábado. Não, não. Eu tento dar muito valor ao tempo para mim, o espaço para mim, porque se eu não estiver bem também não consigo ajudar ninguém. Claro, claro. Então eu prefiro manter uma carga horária que acho que seja adequada nesta fase da minha vida e pronto, e estar ali sozinha, e estar descansada e saber que vou treinar, porque também é assim, eu digo às pessoas para fazer, para treinar, para descansarem, eu tenho que fazer o mesmo, Tens né? de tu a dar o exemplo Não também, no fundo, não é? pode ser uma hipocrisia, né? Então, eu acho que agora atingi um patamar saudável para mim. Que é essa, tu estás numa fase em que sentes que neste momento, porque a vida nós sabemos que é composta por algumas fases, neste momento sentes que está tudo harmonizado da forma como está e não alterarias. Isso é excelente termos essa possibilidade de encontrar pelo menos esse planalto e ficarmos lá de forma indefinida, não é? É o objetivo de alguma forma. Exatamente. No fundo, depois iria-te perguntar o que é que gostarias com todo o investimento, não é? Depois que tu de alguma forma puseste, o que é que tu gostarias de alcançar? Portanto, já falámos da vertente humana, de alguma forma o teu objetivo maior será, penso por aquilo que estás a dizer, que as pessoas saiam e que tenham a resolução imediata. No fundo, se pudesses uma varinha de condão, era a resolução imediata de todos os problemas. O que é que eu tenho, o que é que eu tenho mais dificuldade lá e que percebo e que seria o ideal para mim? A parte emocional e a parte inflamatória, por exemplo, a alimentação, hábitos de vida, as pessoas não querem mudar. Pois. E depois esperam um milagre. Essa é a única parte que eu gostava de conseguir mudar a mentalidade das pessoas. Muitas delas já fizeram alterações e mudaram e dizem que sentem uma diferença enorme. A maioria não. E essa é a parte que mais frustra, pelo menos para mim, eu saber que aquela pessoa precisa daquilo, precisa urgentemente mudar aquilo, mas a pessoa diz que antes morto do que mudar. Portanto, O que é que achas que leva alguém a dizer antes morto do que mudar? No fundo, está a morrer em vida sem sequer ter feito. o ser humano é muito de hábitos. E isso, aquilo, por exemplo, certos alimentos que todos sabemos que são inflamatórios, cancerígenos, tudo. Mas aquilo dá, a verdade é que dá prazer, liberta endorfinas, tal como o tabaco, tal como o desporto, tal como a droga. Acaba por ser uma droga, um vício. A pessoa não está disposta a perder isso pela saúde. Se calhar porque nunca apanhou um susto a sério. Às vezes até quando apanham um susto a sério voltam aos mesmos hábitos. Mas a pessoa não está disposta a mudar, não está disposta a experimentar porque dá trabalho, é verdade. E emocionalmente a pessoa tem que estar preparada para atingir certas barreiras e depois as ultrapassar. E o ser humano é uma criatura de hábitos. É complicado. E tem que partir da pessoa, porque antes eu tentava e fazia, e mandava mensagem, e fazia isto, e fazia aquilo. Já percebi que eu só posso fazer até certo ponto. Informo das consequências, daquilo que a pessoa pode mudar, e a pessoa só pode mudar se quiser. Sim, que quando não se tem, e há um princípio que penso que até é basilar na psicologia, que é o facto de alguém não querer, às vezes nem há um investimento, se a pessoa não quer, não vale a pena, porque ou a pessoa quer e realmente há uma mudança, ou então estás tu a desgastar-te, estás tu, no fundo, e é que torna-se cansativo, não é? E às vezes temos que, por mais que nos custe, e às vezes até estou aqui a pensar, às vezes isso até é mais nas relações familiares, ou com alguém que a gente ama muito, isso ainda se torna mais frustrante, que é nós vermos que as pessoas, portanto, estamos a falar aqui de uma relação de cliente, não é? Utente, cliente, paciente. Mas na relação, principalmente com os que nós amamos, às vezes, principalmente quando são os profissionais de saúde, também tens dificuldade com os teus familiares que adiram às tuas indicações. Já desististe? Praticamente desisti. Porque eu acho que é pior, ah, que um familiar mude e que nos dê ouvidos, por assim dizer, do que um desconhecido. Muito pior. Acaba por ser mais desgastante ainda porque nós temos a componente emocional que nos envolve, não conseguimos fazer ali um stop, não é? Mas é um desafio. Portanto, mas não, eu sei que não sou a única, sei que todos os profissionais de saúde sentem o mesmo. Já falei com vários e eu tento encaminhar para, para o meu osteopata, neste caso. Normalmente é para ele que encaminho. Exato. Olha, falavas aqui de alguns hobbies do CrossFit, pelo menos ainda mantens, não é? Tenho, mantenho. E tens mais assim algum hobby para além desta parte componente toda profissional? Eu adorava arranjar um hobby. Por exemplo, eu gosto muito de coisas de trabalhos manuais, adoro a cerâmica, por exemplo, foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Gostava, ainda não estou na fase de conseguir conciliar, tanto financeiramente como em termos de tempo, algo mais, mas é um objetivo meu é ter algo que. Por exemplo, o CrossFit. O CrossFit, houve um psicólogo uma vez que me perguntou o que é que eu fazia de hobbies e eu disse o desporto e ele disse-me: desporto não é hobby, desporto é obrigatório para a saúde. Portanto, isso é um trabalho da saúde, não é um hobby.
E é verdade, e tem toda a razão. Uhum. Portanto, eu gostava de introduzir um hobby que me deixasse com a mente vazia. Isso para É, mim era o ideal. mas meditação, yoga, estás a falar numa coisa assim, mindfulness? Não, Não. cerâmica, por exemplo, outra coisa que me deixa nesse estado é o mergulho, que eu faço mergulho com garrafa, é maravilhoso, mas lá está, financeiramente e em termos de tempo também não é a coisa mais fácil para fazer, pelo menos na minha vida neste momento. Claro. E sinto, para mim é, quando surgir essa oportunidade eu vou agarrá-la, não vou furtar. Há de surgir essa oportunidade. Vai ser como aconteceu no CrossFit quando te falaram de osteopatia, vai ser quando te abriram a porta e depois falaram Tal e do qual. professor também que te conheceste, portanto, sim, não duvido. Quais os conselhos que darias, assim, tendo em conta todos os teus conhecimentos, para uma vida que fosse o mais harmoniosa possível? Isso vai depender muito de cada pessoa. O que eu aconselho sempre é encontrarem coisas que gostem, encontrarem um intermédio, nunca deixarem de ser elas, principalmente o que eu vejo muito é as pessoas entram numa relação e vivem para a relação, deixam de ser elas, andam grudentas, como eu costumo dizer. Filhos são filhos e a pessoa é a pessoa. Portanto, é trabalhar nela, as coisas que gosta, nunca deixar as coisas que gosta e que lhes dão prazer de lado pelos outros ou Ok. pelo trabalho. Para mim ainda é pior. Ok. É tentar atingir um estado de paz em que tenham tempo para elas próprias, tenham tempo para se alimentar bem, tenham tempo para se fazer desporto, para cuidar da saúde delas. Isso para mim é o único conselho que eu posso dar às pessoas, porque depois de eu estar a dizer faz isto, faz aquilo, todos somos diferentes. No fundo, para conhecer qual será o significado, de estarmos vivos para além daquilo que são as rotinas e as dinâmicas e, no fundo, o sofrimento que se instala, não é? Consideras que o corpo se pode autocurar com o toque e com as sabedorias certas, com uma resposta palpável, assim, porque hoje em dia cada vez mais se fala, nesta componente, ou que nós já nomeámos aqui, a holística integrativa, como se aliassem da ciência, mas quando poderia haver um diálogo. De que forma é que achas que essa componente científica e depois palpável que tu consegues conjugar, podem funcionar nesta perspectiva da autocura? Hum, essa é uma pergunta complicada. Há muita coisa hoje em dia que já está provada cientificamente, coisas que fazemos no dia a dia que não são físicas. Vou dar um exemplo muito simples que para mim é o que está, que eu noto mais diferença, que noto mais resultados, que é o grounding. Não sei se já ouviste falar no Já. grounding. O grounding é um processo de autocura que se baseia em estar em contacto com a terra. Com a terra, quando eu digo terra, não é literal terra, pode ser a areia, pode ser praia, o que for. Já há estudos que demonstram uma desinflamação só com o grounding. E o estudo até falava de desinflamação dos joelhos, por acaso, mas. E estes pequenos hábitos são processos de autocura. Não leva toque, não leva terceiros. A alimentação para mim também é das coisas mais importantes. A meditação, o bem-estar emocional é extremamente importante. E essas coisas são todas que podem ser consideradas holísticas, mas são tudo decisões que nós podemos tomar que autocuram o nosso corpo. Tudo isso também afeta o emocional, que normalmente é o que está sempre pior em toda a gente. E Sim, há uma coisa que que. eu costumo falar, e estavas agora a falar, e estava-me a recordar, que é crucial e que às vezes nós nos esquecemos. O nosso coração bate por impulso elétrico. Logo, nós não podemos estar, mesmo a questão das polaridades, o positivo, o negativo, nós não estamos alheios a todas essas coisas que nos envolvem. Portanto, quando pomos os pés na areia, a descarga de polaridades e a forma como nos sentimos tem uma explicação científica. Portanto, há algo que mais do que nós estamos aqui a imaginar, não, é realmente tudo aquilo que faz parte dos reinos, humano, mineral, vegetal, todos os reinos têm um porquê e nós é que às vezes alinhamos-nos porque estamos, se calhar, a pensar em outras coisas, não é? No fundo, estavas a falar, eu estava-me a recordar que é muito Mas é fundamental. muita falta de conhecimento também. Estas coisas não são tão divulgadas como tudo da indústria farmacêutica, não é? Sim, e às vezes também há assim uma necessidade das pessoas ficarem a pensar que o facto de não conhecerem já não é, já é uma inverdade. Até onde conhecem é verdade. Não questionando, depois acabam por se tornar muito, com muitas certezas. Eu tenho cada vez, quanto mais estudo ou quanto mais olho, mais dúvidas tenho, porque isto é o mundo. Sem dúvida, sim. Cada curso que uma pessoa tira já está a ver mais dois. Exato, é um pouco por aí. Inês, tu tens a tua clínica desde 2022. Como é a experiência de abrir uma clínica? Quanto tempo de ti é que está implicado, dedicação? Como é que te veio esta ideia? Em que momento da tua vida? A dor de cabeça é acho que é
a frase principal. A sério, uma dor de cabeça. Quando é uma dor de cabeça. Eu quando abri, não sabia o que é que estava à espera, não conhecia ninguém que tivesse, ou seja, ninguém na minha família tem um negócio próprio, nem nunca teve, portanto também não sabia bem para o que ia. Eu sabia que não me identificava até ali com os trabalhos que tinha noutras clínicas. Era tudo muito mais virado para o negócio do que propriamente para a pessoa. Pronto, e quando abri, a minha ideia era só consultas de osteopatia, e assim foi. Depois surgiu uma necessidade também, ou seja, as consultas de osteopatia acaba por ser também muito instável financeiramente, principalmente na parte quando é o verão, quando é inverno, Natal, pronto, como qualquer outro negócio. Então eu acabei por ter este acordo com a Cátia e introduzir também o Pilates Clínico. E foi, olha, a clínica basicamente as coisas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo consoante as necessidades. Nunca procurei nada, nunca forcei nada. E eu acho que isso é a melhor parte. Mas era um sonho que tu tinhas, abrir uma. Ou, no fundo era um. Não, nunca pensava. Não, Achavas que ias continuar em part-times só. não, Pois, não. Como é que eu também tenho de acho que não. explicar? Eu nunca, não posso dizer que tenho um sonho, ou que sonho com isto, ou que sonho com aquilo. Eu tento não fazer objetivos a longo prazo, porque já percebi que a vida dá-te assim voltas e eu não penso a mais de um ano. Pronto, que é mesmo assim, seja profissionalmente, pessoalmente, o que for. Tenho um objetivo ou outro, que sei que é a longo prazo, coisas mais físicas, mas de resto não me agarra a nada. Portanto, a clínica também nunca foi um sonho. Eu fui muito com a maré. Quais os locais onde as pessoas podem encontrar-te se quiserem uma consulta? Portanto, já sabemos que tens então a tua clínica em Azeitão, mais locais onde as pessoas te podem encontrar. Olha, o outro local é em Setúbal, que eu também dou consultas no estúdio da Cátia Pais, no bairro do Liceu, Uhum. e também dou consultas em Sesimbra, muito pontualmente, no plano B Saúde, e pronto, e faço domicílios, mas domicílios normalmente é mais fisioterapia. Ocupa-te mais tempo também. Eu não sei se ocupa mais tempo, se é o problema do ir e do vir, porque eu faço consultas, bem, neste momento as consultas de domicílios é quase mais um favor, vá, por serem as pessoas que são. Ok. Faço no Barreiro, faço em Palmela, faço em Olhos d'Água, portanto ando sempre para a frente e para trás. Acaba por ser um gasto de tempo e de gasolina, que é mesmo por amor às pessoas e não como forma de negócio. Tens algum episódio caricato ou inesperado que te tivesse sucedido assim a meio de uma consulta? Estava-me aqui a lembrar. Ui, essa já é uma pergunta complicada. É que é tanta coisa. Tendo em conta que o podcast, a Mensagem de Livros, também está muito direcionado para o significado, para a significância, para tudo aquilo que tem a ver com a vida, eu gostava de saber a tua opinião, assim, no espectro amoroso, na relação homem-mulher. Como é que achas que será aquilo que compõe uma relação saudável? Não é? Uma relação de facto que é consolidada, sólida e que sinais é que tu identificas, por exemplo, quando estás a avaliar o corpo de alguém que possam estar relacionados com alguma perturbação a esse nível? Por norma, eu sei logo porque tenho que ter cuidado com a abordagem, como eu digo as coisas, mas ahm, para quem percebe alguma coisa de medicina chinesa, essa parte energética, sabe que o lado direito é o lado masculino e o lado esquerdo é o lado feminino. O que é que eu digo sempre? Eu digo, olha, muita gente diz-me assim, olha, é sempre do lado direito, é tudo do lado direito, e normalmente as mulheres é que dizem mais isto. E eu tento sempre tentar perceber se é o lado masculino da mulher que está demasiado desenvolvido ou que está a usar demasiado por circunstâncias da vida, traumas de infância ou não ter com quem as ajude e elas têm que se chegar à frente, ou então com alguma figura masculina na vida dela, seja pai, seja marido, normalmente é marido, mas seja pai, seja marido, seja filho, seja tio, seja o que for. Uhum. O que é que eu acho que é importante para se manter uma relação amorosa saudável? O primeiro ponto é que as pessoas têm que estar bem com elas próprias, ponto final. Porque senão, e falo por experiência também própria, senão vão tentar adaptar-se à outra pessoa e aceitar coisas que não é suposto. Com Anulam-se, não é? No fundo, anulam-se. medo de ficar sozinho, com medo ai, não vou conseguir pagar. Pronto, basicamente perdem a independência, que é mesmo assim.
E eu acho que isso não é nada saudável para uma relação, tanto para um como para o outro. Achas que há muitas relações por conforto? Ou seja, conforto, as pessoas deixam-se estar por conforto. Sem dúvida. O que eu vejo muito hoje em dia também, infelizmente, é o oposto, que é ou as pessoas, pronto, têm esta situação, não é? Que adaptam-se ao outro e anulam-se, ou então é tudo muito descartável. As relações são todas muito descartáveis. É mais fácil começar com outra pessoa, uma relação nova, do que propriamente trabalhar naquela. Dá Eu acho trabalho, que é uma relação muito, dá trabalho, não é? Para continuar, para construir. especialmente depois de se ter filhos. Não é o meu caso, mas nós também aprendemos com os outros, não é? Nunca, por muito que as pessoas queiram dizer que é 50-50, nunca vai ser 50-50, porque o homem nunca vai amamentar, o homem nunca vai engravidar, não é? Mas É pode uma dar o questão conforto de emocional. dividir. Mas pode dar Sem conforto dúvida, emocional. mas isto lá está, isso vai depender de casal. As pessoas têm que falar uns com os outros, têm que dizer o que é que precisam, não é? O que é que os está a deixar assim, não é simplesmente assumir que o outro vai fazer aquilo, ou Sim, que ou o outro tem seja, que fazer aquilo porque, no fundo, uma pronto. relação também é composta, e a vida também assim me explicou e mostrou que uma relação é composta por objetivos também que devem ser comuns e um diálogo que deve negociar até a própria relação, os limites, o que deve ser, no fundo, aceito, o que já não está tão bem, não é? Um diálogo continuado. Estava-me aqui a lembrar, no conjunto de todas as pessoas, de pacientes que tu atendeste até hoje, em que fase de vida é que tu apanhas a maioria dos teus pacientes? Ou seja, se apanhas eles, se consegues também em termos de faixa etária e em fase de vida, se fosses assim fazer um gráfico, onde é que tu punhas mais e menos que atendes nas tuas consultas? Sim, faixa etária ali entre os 30 e os 50 normalmente é o que há mais. Em termos de fase de vida, opá, olha, depende muito, mas é sempre uma fase de mudança que eu noto. Ou é o casamento, ou é a família, o falecimento, ou trabalho, normalmente. Ou seja, é sempre algo de muito stress. Estás a Ok, perceber? sim. Sempre em fases de mudança. Mas eu acho, olha, e tenho uma experiência de vida neste aspecto. Se nós contrariamos muito o que é para nós, a vida empurra-nos para lá. Eu, por exemplo, estava numa clínica, pronto, isto aqui já é uma coisa mais pessoal, mas também não tenho problemas em partilhar. Eu estava numa clínica, estava efetiva, não, pá, não ganhava bem, mas também não ganhava nada de especial, não ganhava mal. Para o médico que é hoje, não é? Também foi há 4 anos, as coisas não estavam tão caras, mas pronto, não interessa. A nível de objetivos pessoais, eu não estava concretizada. Mas o que é que acontece hoje em dia com a economia? Pronto, eu acomodei-me, sabia que não era aquilo que eu queria para mim e estava sempre naquela, quero ir, mas não tenho coragem. Porque estava efetiva, porque tinha acabado de comprar casa, Estavas porque confortável. recebia subsídio. Sim, não sei se era confortável, eu não estava confortável, mas estava com medo. Ok. Porque parecendo que não, quem tem estas regalias em termos financeiros, este porto seguro, é muito mais fácil manter. Aquilo entrou, eu já estava num estado de stress de tal maneira que acabei por ter uma coisa que nunca tinha tido, que foi um ataque de epilepsia a conduzir. Fogo. E derivado deste ataque, como foi numa zona do cérebro da memória, eu simplesmente não conseguia, ou seja, fazia as coisas e 5 minutos depois já não sabia se tinha feito. Eu não conseguia fixar um tratamento de uma pessoa, não conseguia saber horários, quem é que tinha a seguir, quem é que não tinha, nomes, esquece, nem o meu. O meu patrão, que foi um dos melhores patrões que eu tive até hoje e gostava que toda a gente experienciasse o que é um bom patrão, para não se acomodarem, disse-me logo: olha, fica o tempo que for preciso, tens a baixa, no que for preciso eu ajudo-te. O que é certo é que eu acabei por ter que trabalhar mais cedo, até porque só a baixa, infelizmente, no país em que nós estamos, não chega. Não chega, não, não chega. Mas ele foi impecável e eu percebi que realmente tinha que mudar alguma coisa. Ou seja, naquele momento eu não conseguia fazer aquele trabalho, percebes? Estavas a Não entrar conseguia em lidar, contradição contigo mesma, não é? Estavas a entrar em contradição contigo mesma. sim, não estava a conseguir dar o passo e a vida empurrou-me, E que é quanto mesmo tempo é que tu assim. demoraste a recuperar? Ou seja, mas já recuperaste a 100%, mas quanto tempo é? Não, nem vou recuperar. Ou seja, em termos de memória, é o que eu sinto mais. Ah,
Ou seja, eu tenho os ataques à noite quando estou mais estressada, portanto eu tento evitar esse stress ao máximo. E com insónias. A memória, esquece. Há coisas que não consigo, por mais que eu leia e tente fixar, não consigo. Por exemplo, livros. Se me perguntares, leste aquele livro, de que é que se tratava? Não sei. Li, tive prazer a ler, se calhar fixei os primeiros meses e depois não me consigo lembrar. Coisas como saímos de casa. Epá, desliguei o fogão, fechei a porta. Eu acho que sim, não tenho a certeza, mas tenho uma ligeira sensação de o ter feito. E Depois antes não disto, eras eu nem assim. Antes não eras assim. não, isso era antes. Ah, Imagina, saía de casa e tenho a ligeira sensação que sim, mas não tenho a uhum. certeza, como acontece com todos. Neste momento, essa ligeira sensação é um vazio. Ou seja, eu não tenho qualquer tipo de memória nem de sensação em relação a ter feito ou não uma coisa, tenho que sempre voltar para trás. Eu tenho que escrever tudo. Eu antes nem precisava de escrever, não tinha agenda, tinha tudo na cabeça, agora esquece. Não dá. E tu não tinhas nenhum diagnóstico antes desse evento que aconteceu, não, 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 não não, tinhas não. nada. Eu tenho a minha teoria, mas fica para mim porque. Não, mas o stress, no fundo, a carga e o stress com que tu não estarias naquele momento, sem se calhar ventilar aquilo que estavas a sentir, com tanto medo e com tanta pressão que te levou o teu próprio corpo a entrar, porque no fundo esses ataques epiléticos também há uma descoordenação a nível neuronal, não é? Que acontece. Fogo, Mas Inês. olha, foi a pior coisa e foi a melhor coisa ao mesmo tempo. Pois, Porque também se te não fosse ajudou. aquilo, eu não estava agora aqui. Pois, exato. Pois, e isso foi antes ou depois de teres aberto a tua clínica? Só para nos situarmos temporalmente. Foi antes. Pois, estás a ver, a vida levou-te mesmo, depois acabou por te levar aí Exatamente. por outros caminhos. Olha, diz-me uma coisa, tu falaste que eras, e agora estava-me a lembrar por causa da tensão nervosa, falaste da parte da epilepsia, eu lembrei-me da parte cerebral, e eu lembrei-me, tu também és apaixonada pela parte crânio-mandibular. Alguma coisa que possas dizer, que acho que ainda não focámos essa parte e seria muito interessante que as pessoas escutassem, algo que tu tivesse a dizer sobre esta componente, ou em que é que ela interfere, porque tu trabalhas muito isto e fizeste coisas maravilhosas que realmente fizeram aqui toda a diferença. Eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre esse tema. É assim, não é de toda a minha especialidade, ou seja, há formações próprias especializadas nisso, mas o nosso crânio guarda as emoções todas. Toda a gente, ou quase toda a gente já ouviu falar de bruxismo, que é quando se aperta os dentes ou quando se range os dentes, especialmente durante a noite, pode acontecer durante o dia. O que isso faz é causa uma tensão muscular de tal maneira que até altera as feições às vezes. Vários utentes meus já referiram isso e que faz com que todos os nervos que passam pelo nosso crânio, que controlam o resto do corpo, não passem da mesma maneira, vamos por assim. E isso causa alterações a todos os níveis. O corpo não consegue desinflamar da mesma maneira se não houver uma vascularização, uma boa vascularização, que normalmente que sai quase sempre do crânio, uma boa drenagem, drenagem nervosa, drenagem vascular, é extremamente importante. E as pessoas não se apercebem. Coisas como dores cervicais, um torcicolo, uma dormência nos membros superiores, vem tudo do crânio, tudo. E quando eu digo à pessoa, mesmo nas aulas de pilates, a pessoa diz, acordei com um torcicolo. Repara se amanhã não acordas com tensão na boca. E as pessoas dizem todas, Inês, eu comecei a tomar atenção, eu durante o trabalho estou a arranjar os dentes e não me apercebia. Sinais que E o essa nosso corpo dá-nos, consciência nos dá. completamente. E eu também sofro disso, atenção. Eu Sim. hoje estou com dor no pescoço e já sei que foi durante a noite. Eu assim que acordo e sinto a tensão na boca, já sei o que é que vai acontecer. Também há de ser engraçado tu própria. Consegues aplicar em ti própria, uma vez que falas nisso? Alguma coisa que tu consegues aplicar em ti própria, daquilo que tu fazes? Neste caso do crânio, sim, porque é uma libertação muscular que eu consigo fazer. Agora, por exemplo, uma intoxicação hepática, um diafragma tenso, coisas que eu sei que tenho, não consigo tratar sem ser com a alimentação. A mim própria, com as mãos, como eu faço com os utentes, não consigo. Isso é que é pena, isso é que dava jeito, arranjares umas mãos extra. Mas em termos de fascias não dá para Pois. trabalhar uma coisa e relaxar outra. Mas também tens um osteopata teu, não é? Também já falaste nisso, pelo menos Tenho, estás tenho. bem cuidada Olha, Bem, sei. mudando aqui um bocadinho de tema, tu gostas de ler ou tens assim algum livro que tivesse marcado alguma fase da tua vida? Eu gosto muito de ler. Infelizmente, neste momento, gostava de ler mais, mas estou numa fase da minha vida que estou a tentar mudar, que é um bocadinho estar demasiado tempo ao telefone. Pronto, queria alterar isso e passar a ler mais, porque eu leio sempre à noite. Tento sempre ler, nem que seja um capítulo, uma coisa assim. Mas através do telefone, é isso que estás a dizer, lês livros, tipo agora há aqueles Kobos e assim, Não, não, eu tenho fogo, mas não, estou a dizer
o telefone, coisas fúteis, que não interessa a Ah, ninguém, ok. não aprendo nada. Os meus neurónios estão. Às vezes o cansaço cerebral é tanto que eu preciso de algo que os neurónios não funcionem. Ok, estejam só ali em modo stand-by, só a... Eu estou em modo dedo. Pronto, isso é mau, é péssimo, atenção. E estou a tentar mudar isso aos bocadinhos. Mas quando leio, gosto de variar entre alguns livros de autoajuda e livros que não impliquem pensar. Normalmente eu gosto de coisas tipo crimes, assassinatos reais, coisas desse género. Ahm, Pelo suspense, será pelo suspense? Identificas que gostas disso pelo suspense ou porque depois também podes imaginar como é que punhas as mãos para desfazer aquela emoção que está-se ali a gerar e aquilo tudo. não, é suspense e tipo, nada relacionado com o trabalho. Ok, Às pronto. vezes tem coisas que nada têm a ver. Agora estou a ler Joana Amaral Dias, por exemplo, que é os assassinos portugueses que houve na história. Esse tipo de coisas gosto, pronto. Coisas que não Ok. puxem muito para o meu raciocínio. Mas depende da perspectiva, porque a nível emocional também ela é assim, deve ser impactante. Ou escrever sobre tudo. É. E é muito giro. Pronto, é uma área que eu gosto. Em termos de autoajuda, já li vários. Aquele que eu gosto mais foi um que se chama Nunca Fiques Onde Já Não Estás, que eu até ofereci, depois comprei e ofereci ao meu pai, que é uma pessoa que eu acho que gosta também dessas coisas. Tanto que depois já, aquilo, acho que são três ou quatro, já não estou em erro, e ofereci-lhe os outros. E acaba por falar um bocadinho de termos consciência. Bem, o título diz tudo, mas termos consciência de nós próprios, sermos fiéis a nós próprios, de não estar onde já não estamos, não forçar as coisas e desenvolver o amor próprio, que eu acho que é o que mais falta. Aceitamos coisas que não são de todo para nós, não nos respeitamos. Olha, há alguma frase que tu tenhas que leves assim para o teu dia a dia? Algo que tu leves como patamar ou mesmo como noção de que o teu dia não pode passar sem teres aquela cota, aquela. Assim, uma frase específica não te consigo dizer. Eu nesta fase, foi como te disse, o meu foco é respeitar-me a mim e ao meu tempo. Porque eu sei que muito facilmente, e qualquer pessoa que trabalhe por conta própria vai perceber o que eu vou dizer, é fácil deixar-te ir no trabalho. Eu, tipo, tenho esta hora, pá, é mais este dinheiro que entra. Vou pôr esta pessoa, vou pôr esta pessoa. Às tantas, uma pessoa que trabalha por conta própria, como eu já disse a um utente meu, nós não nos podemos dar ao luxo de ter um burnout. Então é tentar manter a parte saudável mental para poder ajudar toda a gente e porque se nós explodimos, Sim, acabou, porque né? dependem da vossa, no fundo, se laborarem, recebem, se não trabalharem, não recebem. E portanto, isto é tudo. Exatamente. Por isso é que falava há pouco, cada vez mais vejo que há aqui uma parte multifacetada, um profissional normalmente, até, e às vezes até há quem opte por levar valores muito mais elevados de consulta, para depois só trabalhar 3, 4 dias por semana e o resto dos dias faz formações, faz outro tipo de atividades. No fundo, há uma panóplia de coisas, o que importa é que nós nos sintamos bem. Inês, emoção ou razão? Como é que tu decides assim numa primeira instância, sem pensar muito? Eu é mais por razão. Por razão. Ou seja, pensas mesmo antes, avalias todos os ângulos na tua forma de olhar o mundo. Eu não avalio todos os ângulos, mas eu penso sempre: qual é o pior que pode acontecer? Sei lidar com o pior? Sei. Então, por que não? Ok. Ou seja, consegues projetar aquilo que são as tuas ideias daquilo que pode derivar de alguma situação e depois adaptar-te para prevenir-te, não é? Eu acho que estar um passo adiante. Gosto de estar, mas sou impulsiva. Não sei se me Ok, faço entender. Gosto daquilo que vai me dar prazer. Gosto de arriscar, gosto muito de arriscar. E quando arrisco, penso sempre: qual é o pior que pode acontecer? Percebes? ok. Se não for, vamos falar fisicamente, se Um não risco for. controlado, um risco controlado. Sim, tem que ser uma coisa muito extrema para eu dizer que não, honestamente, Por porque exemplo, gosto de arriscar e a pessoa vive. sim, agora convidavam-me para fazer um skydive, assim uma coisa, tu eras logo por impulso, vamos. Ou eras daquelas pessoas que, bem, o pior que pode Eu, acontecer. eu, não, eu sou a que convida. Ah, ok, pronto, então eu estava a tentar aqui entender. Ok, Eu sou a que provoca e que convida. ok. Então há áreas da vida em que se pensa mais pela razão, há outras que se vai mais pela emoção e pela adrenalina e pela vontade de viver. Sim. Uma Eu sou boa. muito racional, mas nesse aspecto é o que é pior que pode acontecer? Cair e morrer. Não há nada a fazer,
vamos embora, foi uma estranha experiência. Do que morrer sem nunca ter feito. Vou chegar a velha e depois pensar, ai, gostava de ter feito, podia ter feito. Não, prefiro Aquela viver. questão do arrependimento daquilo que eu não fiz, ou seja, preferes todos os dias saber que chegas ao final do teu dia e fizeste tudo o que querias, sem remorsos, sem eu podia ter feito, mas não fiz. É isso, Inês? Porque também já ouvi muita coisa. Muitas pessoas de mais idade que me disseram que se arrependem de não ter feito certas coisas e não quero chegar a isso. A experiência dos outros acaba por nos ajudar muito a depois também a olharmos a nossa, não é? Esta troca de ideias, este Exatamente. conhecimento da vida dos outros. Eu cada vez mais valorizo isso e estes momentos. Olha, estamos a chegar aqui mesmo ao final. Eu estou a adorar falar contigo, está a ser muito espetacular mesmo, estou a gostar mesmo bastante. Aprendo sempre imenso com cada pessoa no podcast e tu não és exceção porque de facto aqui tocamos em assuntos que nos fazem refletir, pensar. É impressionante a troca de ideias onde nos leva. Mas chegamos agora aqui, quer dizer, há uma altura em que temos que dizer que chegamos ao momento mais final. E então, neste momento final, portanto, o convite agora é que possas escolher então esse número, tens a mensagem, fica aqui em off, ou seja, depois só se quiseres é que partilhamos ou não algumas partes. E no final, peço-te só que dês o feedback para que as pessoas percebam como é que foi esta experiência de ter escolhido e da mensagem. Pode ser? Sim. Então vá, do Então, 26 é de 26 ao. 240. Quando o corpo decide tocar, portanto, tu de alguma forma tentas com o teu toque que haja este evocar do amor pela tua presença, está aqui escrito. Mais depressa tu olhas para um amigo teu ou para alguém que tu amas e vês ele a sorrir porque atingiu um auge e vives e vibras com ele do que depois. Mesmo quando eu tento, eu sinto isso. Olha, o que é que podes dizer depois deste momento de ter partilhado então contigo o que diz a página através do número que tu escolheste? O que é que podes dar assim de feedback em relação a este momento? Foi como te disse, identifico-me com tudo. Todas as conquistas dos meus utentes são também conquistas minhas. Fico mesmo muito contente e, na verdade, o amor é tudo, não é? Sim. Nós sem amor não estamos cá a fazer nada. Seja amor próprio, seja amor dos outros, seja relação, o que for. Inês, o que é que. Alguma coisa que queiras dizer? Alguma coisa que tenha ficado por dizer que gostasses de acrescentar? O que é que achaste desta experiência do podcast? Porque acho que nunca tinhas participado de uma experiência. Foi a minha primeira experiência de podcast. Eu fiquei muito contente por te lembrares, quer dizer, na verdade a nossa conversa foi quase também uma daquelas coincidências da vida, não é? Sim. Adorei a experiência, foi muito giro. Adorei a forma como tu encaminhas as perguntas e o discurso. Gostei muito das perguntas, acho que foram extremamente. Fizeram sentido e fizeste-me sentir super à vontade. Eu sou uma pessoa que até não sou muito de discursos rígidos, gosto de falar, gosto de, no momento, dizer aquilo que me vem na alma e adorei a forma como foi encaminhado o podcast e gostei muito de estar aqui contigo. Eu gosto sempre de falar contigo, sabes disso? É verdade. Todas as fases da tua vida, né? Que eu já te apanhei em várias fases, sempre gostei muito de falar contigo e esta não foi exceção. Olha, Inês, também gostei imenso de ter-te aqui no podcast. Volto a referir que realmente foi excepcional. Aliás, até já tenho aqui um tempo que já não é a meia hora que eu disse que o podcast demorava, portanto já vai demorar. Mas eu vou tentar colocar tudo aquilo que nós falámos, porque de facto cada momento traz aqui uma mensagem, traz uma experiência que de facto pode modificar, pode ajudar e esse é sobretudo o propósito também aqui do podcast, a mensagem do livro, relembrando que há palavras, há frases, há momentos, há contactos que nós podemos ter uns com os outros que podem mudar completamente a nossa vida e experiências que de facto partilhadas podem fazer toda a diferença. Um beijinho muito grande e até uma próxima. Obrigada, igualmente.